Olá, pessoal. Então, estamos aqui para mais um episódio do nossa conversa aqui na Sociedade Chesterton Brasil, dando sequência a um vídeo anterior onde eu estava falando sobre a questão da materialidade, sentimento humano tão necessário para de materializar os amores ou a imaginação que tem daquilo que é importante, daquilo que se ama. E aí, é claro, tem um efeito que é muito próprio da nossa imaginação, que é de pensar acerca das coisas que foram significativas, tá? De uma forma nova. O que eu quero dizer com isso? Bom, imagina aqui alguma coisa que você, sei lá, comprar um boné para ter um boné para se proteger do sol no dia quente, né? E aí, então, acontece de você ter passado por um grande perrengue e escapado por um triz de um destino terrível. Você usou esse boné o tempo todo. E aí, beleza, passou aquilo ali, então agora você lava o boné e você olha para aquele boné e você diz assim, vai usando o boné, a vida vai acontecendo. E aí chega uma hora que o boné tá sujo, tá surrado, não adianta lavar mais, já perdeu a cor, né? E aí tem uma hora que você fica naquela decisão, joga ou não joga esse boné fora? E aí você lembra, cara, mas no dia que aconteceu aquilo, que eu quase me dei mal, que foi um divisor de águas na minha vida, eu tava usando esse boné, e olha, e eu vou ficar com esse boné assim, tá, não tá dando mais pra usar, até melhor, deixar guardadinho agora, porque isso é uma lembrança de um dia muito importante da minha vida. Mas tem várias coisas que estão assim, várias coisas estão assim, e na verdade, nada daquilo é como se fosse nada, nenhuma dessas coisas. E é muito engraçado, né? Porque se a gente vai olhar, algumas coisas são muito valorizadas por causa do material com qual são feitas, ou talvez alguma utilidade complexa que possui, que não é fácil produzir um instrumento com aquela característica. Mas claro que nós estamos falando aí numa questão de valor quase monetário. Agora, é engraçado, às vezes a gente vê assim, tem coisas que são muito simples e que elas participam de grandes momentos, de grandes eventos, e até depois do processo de veneração delas, elas acabam ganhando embelezamentos, Aí alguém vai lá e incrusta uma pedra preciosa, vai lá e bota alguma coisa de ouro, de prata em volta e assim por diante. Exemplos que me vêm à cabeça agora muito fortes são, por exemplo, existe um cálice que ele se propõe que aquele cálice seja o cálice que Nosso Senhor usou na última ceia, assim por diante. Existe alguma pesquisa historiográfica que fala que é possível que seja, né, isso em Valência. E aí você vê o cálice, mas alguém precisa te explicar que o cálice mesmo de Cristo é simplesmente a copa do que é o cálice. Ele não é um cálice como a gente conhece hoje em dia. Ele é um cálice hoje que, se a gente olhar, realmente ele tem uma asa, e ele tem uma base, e ele é encravejado de pedras. Aí fica até meio assim, não, mas esse é o cálice de Cristo, com todo esse inédito. Nosso Senhor tinha dinheiro naquela época para fazer um cálice bonito desse. Não, mas aí alguém nos explica que, na verdade, o cálice propriamente era só a copa do cálice ali. Todo aquele resto foi colocado em volta para embelezar, para salientar o que era a importância, a beleza daquele cálice. Tem uma imagem da Santa Ceia que eu não vou me recordar agora quem é o autor, mas que ele usa exatamente o Santo Cálice de Valência como o cálice que Cristo usa na última ceia, no formato que ele possui hoje em dia, desta copa que é adornada de joias preciosas assim por diante. E assim vai uma série de outras coisas. A gente tem hoje em dia vários outros lugares que possuem coisas que não têm esse vício, essa beleza do material precioso, mas que é envolvido com material precioso para poder salientar o valor daquilo ali que é venerado, certo? E quando nós temos a experiência daí da Terra Santa, como a gente vai ter as descrições, e é muito legal ler o Chesterton falando disso, quais as impressões que ele teve diante daqueles lugares. No tanto se faz a mesma coisa. Até a gente tem é complicado, porque para alguns a gente até se perde. Se você não está lá na Terra Santa, você vai àqueles locais sagrados sem ter um guia, você não sabe muito bem direito onde é que as coisas aconteceram. Porque agora você tem basílicas construídas no lugar. Você tem igrejas construídas no lugar. Então, quando você tem o Santo Sepulcro, tem o Santo Sepulcro, mas o Santo Sepulcro agora está dentro de uma grande igreja. Quando você tem a Anunciação,
né? Você tem uma igreja no local da Anunciação. Você tem uma basílica na Natividade, quando Nosso Senhor nasceu. Vocês têm uma basílica ali, né? Ou seja, você precisa, caso da Natividade, você tem ali uma bonita estrela de prata sobre mármore, com um orifício, e na verdade no meio do orifício está o que se acredita que é o local, né, a pedra, o chão, o solo, onde mais ou menos estava o local onde a Sagrada Família se abrigou para Santa Maria dar a luz ao nosso Salvador. Então, você tem esses lugares. Por quê? Porque é evidente, você precisava adornar esses ambientes cada vez mais. Por quê? Para mostrar o quanto, para mostrar o quanto se ama as coisas. Me vem agora à mente uma história muito interessante, que é de um bibliófilo, um livro famoso. O nome do livro é O Bibliófilo Aprendiz. Esse é o nome do livro. Título, né? E o Bibliófilo Aprendiz, o autor do Bibliófilo Aprendiz, conta uma anedota acerca de um senhor que tinha um pequeno livro de poesias que era muito importante para ele, porque é um daqueles livros, às vezes muito simples, né? Não é um grande clássico, não tem um valor literário intrínseco, mas nós o apreciamos muito porque através daquele livro, podemos chamar até de livrinho, começamos a ler, começamos a descobrir o prazer que a leitura poderia nos dar. Então, quando você tem um ou alguns livros com este papel na sua vida de leitor, você olha para eles com muito carinho. E é um pouco assim, você quer revestir aqueles livros às vezes, de um cuidado, semelhante da moedinha número 1 do Tio Patinhas, que é algo muito interessante. Para quem não sabe, a moedinha número 1, ela não é... O Tio Patinhas não gosta tanto dela assim só porque ele é o primeiro dinheiro que ele ganhou. Ele gosta da moedinha número 1 porque o pai dele, para poder fazer ele se tornar um homem vivo, ou melhor, um pato vivo, um pato ligado nas coisas, ele pede para um amigo dele, então, o Tio Patinhas tinha começado, o jovem Patinhas tinha começado, ainda não tinha os sobrinhos, ele tinha começado a trabalhar como engraxate. Então, ele vai lá, e o pai dele, para deixar ele, né, para mostrar que existem muitos despertadores por aí, pede a um amigo que vá com as botas no pior estado possível, ou seja, dá um trabalho danado pro jovem Patinhas limpar, e pague ele com uma moeda de dólar americano, que na Glasgow, Tio Patinhas, para quem não sabe, é de Glasgow, na Escócia, não tinha valor nenhum. E aí ele pega aquilo e se vê lesado, ele diz que ele nunca ia deixar, ele nunca ia botar fora aquela moeda ia ser sempre uma lembrança para ele, né, do quanto uma pessoa, para ter prosperidade, precisava ser atento, precisava estar esperto, precisava ser ligado, né? E o que acaba combinando muito com a personalidade do personagem, né? Mas isso à parte, então, às vezes as pessoas querem revestir, né? Tipo, é um símbolo, né? É uma moeda, sei lá, 10 centavos americanos naquela época, que era muita coisa, eu acho que 1 centavo era, porque 10 centavos americanos naquela época, lastro de ouro, devia ser um pagamento bem razoável. Então... Mas isso não valeria tanto assim para poder fazer toda aquela ideia que tem no desenho animado, que é de, né, uma redoma e tudo mais. Todo um complexo de segurança. E assim também havia um senhor que queria dar para aquele seu livrinho de poesias uma encadernação digna de uma Bíblia de família, um missal, um grande livro, que não tem, sim, significado somente para uma pessoa. Um grande livro tem significado para, no mínimo, uma pequena comunidade. E aí aquele encadernador pega o valor do livro, eu acho que era marroquim vermelho o nome da encadernação, o nome do material que você usava. E aí, então, ele pega o pedido, não fala nada, pelo menos não fala que não o fará, pega o pedido, pega o valor, e quando este homem vai lá buscar o livro encadernado agora, daquela maneira como ele havia pedido, ele recebe uma boa encadernação, talvez uma excelente encadernação, mas muito mais simples do que ele havia solicitado. E ele recebe isso com a diferença evidente, foi muito mais barato, com a diferença do dinheiro que era para aquela encadernação. E aí ele pergunta assim, mas o que é isso? Não foi isso que eu pedi, tá errado isso. Ele disse assim, meu amigo, uma indignidade, um encadernador dá para o teu livro de poesias a mesma encadernação que ele daria para um missal ou para uma Bíblia. Então, mas é interessante, é bonito, a gente fica até um pouco dividido. Várias pessoas que eu já contei essa anedota
Às vezes elas ficam pensando assim, nossa, mas esse cara agiu errado, ele deveria ter falado, então, que não faria o trabalho, ou então a maioria das pessoas fica contra o encadernador, certo? Eu não sei o que pensar. Eu acho que esse encadernador, no mínimo, tem razões. Se ele tem razão, eu não sei dizer, mas tem uma coisa para mim que existe um certo sentimento. Quando eu penso que em várias cidades você não podia ter um prédio maior do que a igreja da cidade, quando eu penso que durante o período do Império você não podia construir lugares de culto que não fossem católicos com aspecto de igreja católica, isso por um motivo muito simples. Porque, claro, as pessoas até hoje, gente, se vocês forem olhar, tá? E aqui não é fazer ataque a ninguém. Eu queria usar a expressão diatribe, mas muita gente também não conhece. Diatribe é realmente fazer um ataque a alguma coisa, né? Fazer um processo de ataque, de falar mal. Mas, de fato, se nós olharmos hoje, não tem, a princípio, não é questão de colocar problema em as pessoas procurarem este local de culto ou aquele outro local de culto. Mas problemático é, na verdade, quando as pessoas não sabem o que estão procurando ou acreditam que tudo dá na mesma. Então, se hoje em dia, com tantos recursos, com uma multidão de gente que na sua maioria sabe ler e escrever, a gente tem muita gente que não sabe dizer para qualquer pessoa, nem para salvar a alma, literalmente falando, qual a diferença entre uma comunidade eclesial protestante, evangélica, ou qualquer coisa semelhante, e uma igreja católica. Imagine aqueles tempos. Então, se tu tem uma comunidade eclesial protestante que tem um templo semelhante a uma igreja católica, muita gente ia acabar indo ali, nem ia se dar conta, se não é que se dá conta, mas sabe, as coisas ficam confusas, certo? Então, não sei mesmo. Eu achei o argumento do livreiro fez muito sentido para mim. Ao mesmo tempo que eu acho que o nosso amigo tem todo o direito, se que ele tá pagando de ter a encadernação que ele quer. Rodrigo, uma falta de bom senso, uma falta de hierarquia. É verdade, mas como acontece hoje muitas vezes as pessoas acharem escandaloso que nas igrejas, sejam elas de quem for, isso geralmente acha escandaloso quem não participa da igreja, né? Mas que as igrejas e os templos, sejam eles evangélicos ou católicos, tenham coisas esplêndidas, coisas caras, coisas bonitas, enquanto não se escandalizam que o mesmo aconteça no shopping center, por exemplo, ou em outros lugares. Então, às vezes o elenco das prioridades estão trocados, a gente poderia dizer. Mas, de toda forma, tem todos esses lugares hoje revestidos dessa dignidade, e isso deveria apontar para nós que, de fato, eu comentava isso em outro momento, né, eu acho que talvez isso para os protestantes talvez seja algo um pouco mais patente, talvez. Ou não, né? A gente vê também que alguns irmãos separados têm uma ideia um pouco idealista, um pouco espiritualista do ponto de vista de que essas questões mais materiais vão sendo passadas ao alto. Tendo lugar para reunir o pessoal tá bom. Enquanto já os católicos, os protestantes mais tradicionais se preocupam em construírem um templo com uma certa arquitetura que remeta a uma igreja e assim por diante. Então essas coisas todas. Mas uma vez que nós olhamos que os cristãos ao longo de 2000 anos se preocuparam em revestirem os locais sagrados com a dignidade de templos, de igrejas, de basílicas, nós temos também uma outra coisa, e é interessantíssimo olhar, a Chesterton refletindo também sobre isso, não só sobre a sua viagem à Terra Santa, mas sobre o que foi a relação do Ocidente cristão com o Oriente Próximo, em vista de ser um local da concretização dessa encarnação do Verbo no tempo. E de nós olharmos isso e pensarmos que existe sim uma importância para a espiritualidade cristã e para a espiritualidade católica sobretudo, certo? Da existência desses lugares. E tanto era assim que nós temos esses movimentos religiosos militares que vão se estender ao longo do começo do século XI até quase já o século XV ou mesmo no século XV,
durante praticamente mais de 400 anos, nós tivemos esses movimentos militares religiosos chamados cruzadas, posteriormente chamados cruzadas, que se deram nessa região do mundo. Muitas vezes cruzadas demonizadas, cruzadas que são apresentadas como formas beligerantes de um cristianismo que deveria estar superado, coisa que vai. Bom, pessoal, não é simplesmente a questão de libertar os lugares sagrados. Isso também é uma coisa muito séria e eu acho assim, se nós admitimos e nós realmente cremos que Cristo é Deus que se encarna, os seus cristãos assim creem, caso quem me veja aqui não tenha fé católica, o cristão, se realmente ele é essa pessoa, e os eventos da vida dele que levaram à salvação se deram nesse lugar, não dá na mesma os cristãos poderem ter acesso a esse lugar ou não terem. Dizer que dá na mesma poder chegar até o local onde Cristo foi crucificado, até o local onde Cristo viveu com seus apóstolos, até o Mar da Galileia onde Cristo pregou. Gente, isso aí não tem dúvida. Tem gente que pode colocar, até com algum bom argumento historiográfico, dúvida sobre se exatamente aquele lugar que está marcado lá é arqueologicamente o mais provável que aconteceu tal e qual coisa. Existem essas discussões. Agora tem lugares ali na Palestina que a gente não tem dúvida. O Mar da Galileia a gente não tem dúvida, Cafarnaum a gente não tem dúvida, Nazaré a gente não tem dúvida. Esses lugares, estar nesses lugares, mesmo que nós não estejamos exatamente no mesmo lugar onde as coisas aconteceram, nós estamos de maneira mais ou menos não tão ampla assim no local onde as coisas aconteceram. E estar nesses locais, poder olhar um horizonte semelhante, o mesmo, porém, claro, diferente pela passagem do tempo, mas poder olhar, poder chegar ao Monte das Oliveiras e olhar a cidade como Cristo olhava daquele lugar, saber que mais ou menos naquele lugar Cristo passou o seu momento derradeiro, onde ele suou sangue em agonia, começando a receber já a angústia que nós mereceríamos pelos crimes que cometemos, nossos pecados. Então, tudo isso, se nós cremos que essas coisas são reais, são históricas, não dá na mesma poder chegar ou não chegar a esses lugares. O que deveríamos fazer para isso ser possível, se as medidas levadas à frente pelos nossos antepassados nas cruzadas foram acertadas? Bom, gente, já entrego para vocês de antemão que não precisa de muita reflexão. A gente sabe que houveram vários erros por parte dos cristãos dentro das cruzadas. Agora, dizer que as cruzadas em si eram uma coisa sem sentido, simplesmente o fruto de uma beligerância, de um anti-islamismo, ou coisa que eu valha, é dizer que não tem diferença alguma. E, na verdade, é dizer em algum grau que existe uma certa fé menor na historicidade dos eventos da nossa salvação. E isso é inadmissível para um cristão. Se os meios que vão ser usados para sempre poder os cristãos chegarem, venerarem em paz os locais onde se deram a obra da nossa salvação, que meios vão ser colocados e implementados, isso é outra discussão. Os tempos mudaram, as percepções mudaram, a compreensão mudaram, e os cristãos e a civilização ocidental, sobre certos aspectos, amadureceu em certas soluções que foram dadas no passado. Porém, não dá na mesma, poder ou não poder estar na Terra Santa, venerando a Cristo. E mais que venerando, adorando, adorando a nosso Senhor, estando ali como um ato de adoração a Cristo, assim como os magos o fizeram quando vieram do Oriente, certo? Sobretudo naqueles lugares onde, claro, a adoração que eu falo, nos lugares santos, existe independente de qualquer coisa no coração, no elevar a Deus a mente daquele lugar sagrado e ter ali um local especial de adoração a Deus, Não adorar a pedra onde está ali a pedra do Santo Sepulcro, é isso que eu digo, As pessoas acham que não conseguem compreender, porque sempre tem quem não consegue, Então a gente sempre tem que explicar tintim por tintim, Mas ainda mais significativo quando eu posso estar numa igreja católica nesses lugares, porque ali de fato eu posso adorar Jesus que está presente no Santíssimo Sacramento, Então não dá na mesma, não dava na mesma naquela época das cruzadas, não dá na mesma hoje em dia. Se em algum momento chegar uma proibição peremptória de qualquer autoridade de Estado que estiver na Terra Santa, para que os cristãos possam venerar os lugares sagrados, os cristãos de todo mundo, do Ocidente e do Oriente,
tem que, com as medidas cabíveis, se levantarem contra isso. Graças a Deus não acontece isso. Graças a Deus o Estado de Israel, né, tem sido amigável sempre com os cristãos nesse sentido, mas é algo que pode acontecer, pode mudar e assim por diante, né? E não se deve ficar indiferente. Não dá na mesma. Não dá na mesma. Assim como nós não consideramos que dá na mesma, preservar e cuidar de outros lugares que guardam uma memória, são como que conexão entre nós e as gerações que vieram antes, no nosso país e ao redor do mundo. Não dá na mesma, né, preservar, por exemplo, o mausoléu lá no bairro, né, do Ipiranga, onde estão os restos das imperatrizes do Brasil e do imperador Dom Pedro I. Não dá na mesma preservar ou não, né, aqueles objetos que fizeram parte da monarquia brasileira. Não dá na mesma, né, preservar, né, e conhecer os lugares que fizeram parte do processo, por exemplo, da proclamação da República no Brasil. Né? Não dá na mesma, por exemplo, preservar o local onde foi o Palácio do Governo no Catete ou coisa que o valha. Por quê? Porque não dá na mesma os eventos que aconteceram se eles tivessem acontecido ou não. Isso que é muito importante. Nós temos que realmente, isso tem a ver também com a consciência histórica. Então, assim, isso é o sentido de nós termos a arqueologia, nós temos a história, temos tudo isso. Então, essa viagem de Chesterton até a Terra Santa também toca nessas coisas. Também toca na importância que os lugares e os objetos do passado têm na preservação da nossa memória. Então, agora a gente está diante de um dos livros, talvez alguns dos livros mais formidáveis de Chesterton, porque é um livro que acaba amalgamando, acaba trazendo junto, acaba misturando uma série de coisas que não é fácil misturar bem feito, de maneira bem feita, como só Chesterton consegue fazer. Não, fazer bem feito outras pessoas também conseguem, mas do jeito que Chesterton faz, é só Chesterton fazendo. Tantos elementos tão fundamentais para aquilo que nós somos, para além das nossas mesquinharias. Certo? Isso é muito importante. É muito sofrido termos que conviver, às vezes, com pessoas que não vivem para outra coisa a não ser suas minúcias. É para a sua cervejinha no final de semana, para a sua picanha no final de semana, picanha quando pode comprar, hoje a carne tá cara, mas para o seu churrasquinho no final de semana, para o seu joguinho de futebol, ou pro seu clubezinho lá do seu time, para conseguir manter as contas em dia e assim por diante. Aí o Rodrigo, vocês olham assim, mas tu tá desprezando a classe média brasileira de forma nenhuma. Todo mundo tem que fazer essas coisas. Todo mundo precisa de um futebolzinho, todo mundo precisa de um churrasquinho, todo mundo precisa de uma cervejinha, certo? Isso aí é universal, tá? Então não é nada de manter as contas em dia, certo? Porque a gente sabe que é necessidade, mas ao mesmo tempo ninguém acha desejável qualquer coisa ter que se endividar para ir. Só que a pergunta é a seguinte, isso aqui é o que todo mundo deveria fazer, né? Quando é que vai entrar aquelas coisas na sua vida que vão cumprir a profecia da sua mãe? Que é que você não era todo mundo. Porque esse que é o problema. A gente vai perdendo nossa personalidade, por isso que esse conselho de mãe é tão verdadeiro. É quase a sabedoria da mãe. Você não é todo mundo. Por que ela está dizendo isso? Cara, te comporta como alguém que não vai com a manada. Você tá vendo que isso aí é roubada. Por que tu vai fazer isso? Porque todo mundo tá fazendo. Poxa vida. É que receita para tragédia. Porque, na verdade, quando nós estamos fazendo o que todo mundo faz, nós certamente não estamos fazendo aquilo que deveríamos, tá? Se estamos fazendo só porque todo mundo faz, certo? Então é isso. Quando nós temos consciência de quais são os nossos maiores, de que existem coisas pela qual vale a pena viver, porque também vale a pena morrer por essas coisas, certo? Quando nós percebemos que não é tudo acerca de nós, mas que nós podemos participar das coisas que se referem àquilo que é o centro de tudo, certo? O bem, a beleza e a verdade, personalizado em Deus, tá? Isso tudo dá grandeza para a nossa vida. E quando eu estou fazendo todas essas coisas pequenas, eu vou fazer elas de uma maneira grande. Eu vou pagar minhas contas como um homem, né, que faz isso de uma maneira grande. Eu vou me divertir como um homem que se diverte por causa que tem uma vida grande. Todas essas coisas é para manter uma atitude que não é uma atitude de manada, tá? Mesmo que eu faça todas aquelas coisas que todo mundo faz, com certeza eu as farei com um espírito diferente. E o contato com essa memória
certamente é algo fundamental. Eu nunca me esqueço era batata, né? Sempre que alguém tinha um problema com esse campo da vida, não é gente ruim que eu tô pensando aqui não, tá? Mas sempre que alguém tinha um problema com esse campo, o campo da magnanimidade, da consciência histórica, essas coisas todas, era batata. Você falava de um local, e aí aquele local, a pessoa perguntava, porque um local que dava trabalho para ir, passagem de cara, essas coisas todas. Tá, mas o que tem lá de tão importante para ver? Aí você dizer alguma coisa que era importante, mas que não envolvia nem comer, nem beber, nem se divertir, né? Com belas pessoas e assim por diante e tudo mais. Tá, mas beleza, mas o que tem para fazer lá? O pessoal continuava. Porque você falou que lá que tinha uma linda universidade, né, uma importante antiga universidade, uma catedral famosa, algum sítio arqueológico do passado. Só ouve assim com uma cara de que chato isso tudo, tá meio em festa aí. Vocês entendem? Estar nesses lugares, pelo que eles representam, é encontrar aquilo que existe maior em nós. Chesterton era um homem que caminhava sempre porque havia de maior nele. Chesterton era um homem que foi ficando cada vez maior com o passar do tempo, mas era um homem que procurou crescer em grandeza de personalidade ao longo, né, desse tempo todo. E a sua caminhada para a Terra Santa é, na verdade, a busca de um homem encontrar aquilo que havia de maior em si mesmo. E o que havia de maior que ele poderia encontrar, ele sabia que era aquela verdade que um dia esteve um bebê, num lugar humilde, simples, escondido no fim do Império Romano. Saber voltar para esse mínimo denominador de si mesmo, esse mínimo da qual nenhum homem pode viver sem. O fato de ele voltar para aquilo que era o único necessário na vida de qualquer um é a coisa mais verdadeira acerca de si que ele sabia que poderia vislumbrar. E a partir dali, então, ele volta por um outro caminho. E a gente sabe onde vai descambar as coisas. Dali 3 anos, Chesterton dará passo definitivo na sua jornada espiritual. Passo esse que vai se consolidar e aprofundar até a sua morte em 1936, certo? Eu vou ficando por aqui. Não deixe, então, de participar da nossa campanha de lançamento aí da Nova Jerusalém, certo? A Nova Jerusalém é a nova obra do Chesterton que estamos lançando. Para quem ainda não conheceu, eu falei, muito presumindo que você já sabe do que se trata o livro. O livro se trata de um diário / reflexão / meditação, né, de Chesterton acerca da Terra Santa, do que ele viu, do que ele sentiu, do que ele meditou, né, dos lugares aonde Cristo nasceu, viveu, pregou, realizou seus milagres, morreu e ressuscitou. Então nós estamos agora com esse novo lançamento. Não deixe de se informar sobre, participe, garanto quanto antes, para que quanto antes você participar da campanha, quanto antes vai chegar, quando a campanha chegar à sua conclusão, quanto antes vai também você ter acesso a esse livro, certo? Que talvez seja uma das obras basilares, talvez não, com certeza é uma das obras basilares para quem quer conhecer a personalidade de Chesterton e aquilo que ela tem de melhor a oferecer para nós mesmos organizarmos a nossa personalidade. Então nós estamos aí, esse livro vai ir para você, para aqueles que participam agora da campanha de lançamento, com um box. Nesse box tem camiseta, nesse box tem marca-página, nesse box tem foto do Chesterton na Terra Santa, acredito que tem caneca também, mas não estou dando garantia. Tem caneca. Pedi perguntando um pouquinho aos meus universitários se tem caneca nesse box. Você veja lá depois se tem caneca. Caneca aqui eu não vou prometer, mas esses itens que eu falei antes com certeza tem. Vale muito a pena, certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Se já nos segue, ótimo. Se não segue, passa a seguir agora. Se inscreva no canal aqui. E também não deixe de clicar ali no sino para, então, receber as notificações. Não tem caneca, então não tem caneca, certo? Mas tem outros produtos também em caneca. Tem um box muito legal aí da Escola Clássica. Se você não nos acompanha, se você acompanha aqui, saiba que nós estamos nesse grande guarda-chuva do Instituto Hugo de São Vitor. E aqui nós temos a nossa grande academia das línguas clássicas, grego e latim, que é a Escola Clássica. E aí também existe um box da Escola Clássica aí que tá também com caneca.
Mas, bom, canecas à parte, então, também não deixe de compartilhar esse vídeo também com quem você sabe que gosta, que também nos acompanha. Às vezes o pessoal aí não tá ligado que tem conteúdo novo, você ficar por dentro, você já avisa que você sabe que nos acompanha aqui também. Certo? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.